Olá, que a graça e a paz de Cristo estejam contigo em mais esse novo dia. Você já sabe qual é a nossa convicção, né? Nós cremos que viver com Cristo é a experiência mais fascinante que existe. Eu sou Ricardo Iglésia, pastor da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, e hoje eu quero falar contigo sobre os passos para superarmos o desânimo. O texto bíblico continua sendo, mais uma vez, o de Neemias, o do livro de Neemias, capítulo 4, e essa porção do texto sagrado é riquíssima, e nós vamos citando os versículos na medida aqui das nossas considerações. O que eu queria começar falando é que nós já descobrimos, segundo esse mesmo texto da Bíblia, qual é a fórmula do desânimo, né? Se você não lembra ou não viu, é só recuperar os vídeos anteriores, estão aqui no canal da igreja. A fórmula do desânimo, segundo o que esse texto nos apresenta, desânimo é igual a fadiga, mais frustração e mais aquela decretação do fracasso. Isso a gente já concluiu. Agora nós precisamos aprender, de fato, efetivamente, a dar os passos necessários para superarmos o desânimo, porque isso é essencial. O texto bíblico nos mostra, primeiramente, que nós devemos orar e agir com fé. Neemias, capítulo 4, versos 4 e verso 9. E eu, em resumo, digo o seguinte: diante de todas as ameaças e críticas que nós vimos já analisamos, estão nos versos 1 a 3, Sambalate, um inimigo de Judá, estava irado, indignado, passou a zombar dos judeus. Tobias, outro adversário do povo judeu, ele desprezava e humilhava o povo. Diante disso, Neemias nos mostra que era um homem de oração. E não era assim só no discurso, mas na vida prática, porque ele combateu o desânimo indo a Deus em oração. Ele combateu o desânimo dizendo a Deus: Senhor, as forças estão indo embora, até aqui eu suportei, mas eu sozinho não consigo, e agora estamos sendo desprezados, eu não consigo mais, Pai. Não é apenas o nosso problema, é o teu nome que está sendo zombado. E ao fazer isso, Neemias e o povo recobraram ânimo e fecharam o muro até a metade da sua altura, diz o versículo 6. Diante do desânimo, a primeira arma, a primeira ferramenta utilizada foi a oração, foi o joelho dobrado, foi o reconhecimento da dependência do Pai. Oração. Quem sabe o seu problema não esteja sendo esse. Quem sabe nós não estamos desanimando por falta disso. Lembrando que oração não é coisa de se falar, né? Oração é coisa de se fazer efetivamente. Os judeus tiveram o ânimo restaurado através da oração e do agir de Deus, e assim a obra prosseguiu, avançou. No entanto, os adversários não desistem facilmente. Eles foram tomados pela ira. O versículo 7 de Neemias 4 fala sobre isso, que eles ficaram sobremodo irados e se uniram e entraram em acordo, diz o texto. Eles se juntaram todos de comum acordo para atacar Jerusalém, para tumultuar as coisas ali, para gerar o caos. E o que Neemias fez junto com o povo? Orou. De novo, o texto no verso 9 diz que eles oraram a Deus. E mais, eles continuaram a obra. Oraram e agiram. Porque alguém já disse que oração sem ação é provocação. Oraram e continuaram agindo com fé no Senhor. É aquela pergunta, não é, gente? O que é que eu faço quando eu estou cercado de desânimo? Bom, continue fazendo o que um crente em Cristo, o que uma pessoa que crê no Senhor Jesus sempre faz. Ore e continue agindo com fé. A fé em Deus não é para ser exercitada em momentos esporádicos, muito menos para a gente dizer nos momentos bons que estamos crendo, que cremos no que Deus faz. A fé é para ser exercitada continuamente. Portanto, quando chega perto o desânimo, o que fazer? Orar ao Senhor, ore ao Senhor, busque-o com fé, continue agindo com fé, prossiga na fé.
Mas em segundo lugar, à luz do texto de Neemias, o segundo passo para superar o desânimo é: nós devemos nos juntar à família da fé. É interessante que a gente vê isso nos versos 13 e 14 e também nos versículos 19 e 20 do capítulo 4. Segundo a Nova Versão Internacional, eu vou ler aqui, esse texto diz assim: por isso posicionei, Neemias falando, por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Ou seja, Neemias estava dizendo: olhem para Deus, não olhem para eles. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Juntos, então, o povo de Deus se encoraja. Então, resumindo, você precisa da igreja. Você precisa de encorajamento mútuo. Muitas vezes a nossa visão é meio fora de foco, meio desfocada, e nós pensamos o contrário, né? Pensamos que é a igreja que precisa de nós. Mas não é assim não, é você, sou eu, que precisamos da igreja para vencer, para superar o desânimo. Mas o versículo 19 diz assim, ainda segundo a Nova Versão Internacional, NVI: então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande e extensa, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Então, Neemias estava dizendo, vocês precisam orar com fé, continuar a agir com fé, mas vocês precisam estar juntos com a família da fé. E estar junto com a família da fé é mais que sentar ao lado dos irmãos, né, no templo, porque nós podemos estar ao lado uns dos outros sem termos unidade, sem vivermos em comunhão de fato. A família da fé é crucial no combate ao desânimo. E nós precisamos estar juntos, no templo e de casa em casa, nos nossos pequenos grupos também, porque ninguém vence o desânimo se isolando. Olhe, vasculhe rapidamente, rastreie aí o seu coração, olhe para a sua história de vida cristã. Todas as vezes que você se isolou, você permitiu que o desânimo continuasse instalado aí no seu coração e na sua mente. Ninguém vence o desânimo se isolando, ficando à parte, como que lambendo sozinho as feridas, se vitimizando, eu só comigo. Não. Quem tem o foco apenas e tão somente em si mesmo, tem muita dificuldade em superar o desânimo. Por isso, reúna-se com os irmãos, junte-se à família da fé. É o caso de Asaf, o autor do Salmo 73. Estava cheio de caraminholas na cabeça, estava cheio de dúvidas, desanimado. E ele ficou assim por um tempo. E o relato dele, o testemunho dele é que ele se tornou um embrutecido. O coração dele ficou amargo, se amargou. A visão dele, de tudo ao redor dele, das pessoas, das situações, ficou embaçada. Até que ele entrou no santuário de Deus. Palavras dele, Salmo 73, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Estar junto da família da fé nos ajuda a superar o desânimo. Pense nessas coisas. Ore a Deus, continue agindo com fé e não se prive de se reunir com os irmãos. Quem sabe Deus não está utilizando a minha vida aqui, pequena, limitada, para te abrir os olhos para uma coisa muito importante. O fato de que você tem deixado em segundo plano o estar com os irmãos no templo e de casa em casa. Quem sabe não é esse o fator que falta para que você seja fortalecido na fé e possa prosseguir olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Pense nisso, reflita nessas coisas. E não esqueça, né? Você pode nos acompanhar no canal da Betel no YouTube, onde temos aulas, temos mensagens da Palavra de Deus
para a sua vida. É só digitar ali Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus o dirija em todos os momentos. Fiquem com Deus.